Olá, aluno! Olá, aluna! Seja bem-vindo a mais uma aula de arte do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual João Ricardo Borges de Lima. Hoje, nós vamos estudar História da Arte, parte 2. A História da Arte se divide em 5 períodos: pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Neste vídeo, vamos nos ater aos períodos da Idade Média e Idade Moderna, representados nas artes medieval, arte bizantina, românica e gótica, e renascentista. O período medieval foi marcado pelas artes cristãs, pois neste período a Igreja Católica ditava as regras na Europa, por isso, toda a produção artística era ligada à religiosidade. De acordo com a história, Jesus, considerado uma ameaça para o Império Romano, foi perseguido e morto pelos romanos. Após a sua morte, seus adeptos se escondiam em catacumbas para rezar, pois continuavam sendo perseguidos. Em 313, o imperador Constantino ortogou o Edito de Milão, que proibisse a perseguição aos cristãos, e então o cristianismo começou a crescer. Surgem assim as igrejas cristãs e um novo estilo de arte, a arte bizantina. Como surgiu após o reconhecimento do cristianismo, a arte bizantina era voltada totalmente para a religião, e suas manifestações foram feitas especialmente através das pinturas nas catacumbas e nos sepulcros. Dessa forma, o imperador mandou construir igrejas, onde os convertidos pudessem se reunir para rezar. A arquitetura se destacou então como uma expressão artística desse período, pela construção de grandes e ricas igrejas, na verdade basílicas, dada sua amplitude e riqueza, e expressão no revestimento de ouro e decoração com mosaicos. Os artistas não tinham liberdade para fazer a sua arte, por isso, obedeciam pedidos que se pautavam em caráter majestoso que demonstrava poder e riqueza, ligação direta com a religião católica, demonstração clara da autoridade do imperador ao considerar o sagrado, frontalidade, que era a apresentação das figuras em posição frontal e rígida. O Império Romano também foi influenciado pelo cristianismo e assim surgiu a arte românica, que, como bizantina, se voltou a temas religiosos. Como na Idade Média poucos sabiam ler e escrever, as pinturas serviam de alfabetização religiosa e ficavam nas igrejas. Seguindo essa temática e a ideia central do momento, que era o teocentrismo, Deus no centro, as esculturas também representavam temas religiosos. Na arquitetura românica, podemos destacar alguns elementos característicos, como a horizontalidade, ou seja, as edificações não possuíam estrutura muito altas. Diversas igrejas, mosteiros, conventos e catedrais foram construídos nesse estilo. Outra marca da arquitetura deste período foram as abóbadas das igrejas, que podiam ser as de berço, simplificadas, e as de arestas, onde 2 abóbadas de berço eram utilizadas para melhor iluminação no ambiente. Com o crescimento das cidades devido ao avanço da economia, houve uma mudança na arte, que ficou conhecida como arte gótica. Nesse período, a igreja percebe ter o apoio de uma grande parcela dos fiéis, para quem irá construir as catedrais. Elas representam o símbolo do poder político da igreja e econômico da burguesia. Serão as catedrais a exaltarem a beleza do ideal divino por meio de uma harmonia permeada pela religiosidade. A arquitetura gótica buscava um direcionamento para o céu. A escultura gótica também expressa o desejo de verticalidade, contudo, esboçava naturalismo ao atribuir movimento às suas esculturas e complementava a arquitetura. Uma curiosidade dessas esculturas eram as gárgulas, que eram esculturas inclinadas para frente com o objetivo de escoar as águas pluviais. Neste mesmo sentido, a pintura que aparecia nas paredes e vitrais buscou refletir o objetivo de emocionar o espectador e ensiná-lo sobre a religião católica. Com o tempo, o crescimento da burguesia e o acesso ao conhecimento, a religião começou a ser questionada quanto ao humanismo, o homem ser o centro das preocupações, e aí surgiu o que chamamos de período do Renascimento. O período do Renascimento foi marcado por 3 momentos. O primeiro período é chamado de Trecento, momento de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, em que se nota o despontar das questões humanistas, além das inspirações clássicas. Além disso, na pintura a tridimensionalidade marca essa ruptura com o estilo anterior, que é o estilo gótico.
O segundo período do Renascimento ficou marcado como quatrocentro. Além do aprofundamento dos aspectos que envolvem o humanismo renascentista, houve a busca pela beleza e perfeição das formas, inspirados na cultura greco-romana como uma marca do período. Ainda que os temas explorados estejam relacionados à religião, muitos artistas dessa fase utilizaram a mitologia e outros temas pagãos para expressar suas obras. O terceiro período ficou conhecido como Cinquecento. Nessa fase, os artistas já começaram a se distanciar dos temas religiosos, e assim notamos a mescla dos temas religiosos e profanos nas obras. É importante ressaltar que no Renascimento o homem passa a ser o centro das preocupações e não Deus, mudando assim a visão do mundo de teocentrista, Deus no centro, para humanista, homem no centro. Gostou? Então acompanhe no próximo vídeo a parte 3. Esse é um vídeo resumo de História da Arte, cuja fonte de pesquisa é o site todamateria.com.br.